A paz do Senhor, adolescentes, louvamos a Deus por mais esse dia, né? Esta oportunidade maravilhosa de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, neste dia que o Senhor nos concede, de crescer um pouco mais, espiritualmente e em conhecimento, dando sequência a nossa lição sobre o credo, sobre aquilo que nós acreditamos, sobre aquilo que cremos. Falaremos hoje da nossa lição 3, que tem como título Em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Acreditamos em Jesus Cristo, cremos em Jesus Cristo. E se nós acreditamos em Jesus, se nós cremos em Jesus, nós precisamos conhecer, não é? Só podemos acreditar naquilo que conhecemos, não necessariamente aquilo que os nossos olhos viu, porque crer, ter fé é acreditar naquilo que os nossos olhos não viu. Mas, né, nós sabemos que existe e é evidente a sua força, é evidente o seu poder. Eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração pela tua vida, para que Deus nos dê graça nesta aula maravilhosa, e ao longo dessa semana. Pai eterno, Deus de poder e de glória, estamos mais uma vez, Senhor, reunidos para aprender um pouco mais da tua palavra. Pedimos, Senhor, discernimento, pedimos graça, pedimos sabedoria, pedimos que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos abençoar, para que, Senhor, possamos absolver tudo isso que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E que, Senhor, meu Deus, aqueles que pensam, Pai, que é algo repetitivo, que é algo, né, do mesmo, é mais do mesmo. Não, Senhor, que possamos compreender, que possamos entender que, Senhor, a tua palavra, ela se faz nova a cada dia e se faz necessário, Senhor, reforçarmos dia após dia, Senhor, assuntos que por vezes caem no nosso esquecimento. Portanto, Senhor, nós te pedimos, nos ajude, Senhor, nos dê graça, que possamos crescer, que possamos aprender e que possamos, Senhor, meu Deus, ser exemplo de fé. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoe os nossos adolescentes, abençoe os seus familiares, guarde-os livres de todo mal e, Senhor, meu Deus, dê força. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Adolescentes maravilhosos, esta lição é uma lição que, quando nós olhamos de forma superficial, né, olha, mas acreditar em Jesus, né, eu já acredito em Jesus, mas, como eu disse, acreditar é conhecer. Nós precisamos conhecer para defender aquilo que nós acreditamos. E eu venho batendo, né, nesta tecla porque eu entendo que é importante. E nós queremos, na aula de hoje, né, levar vocês a conhecer um pouco mais sobre Jesus de Nazaré. Quem era este Jesus? Quem era este homem? Quem é este Deus? Estudar sobre como Jesus viveu e como que Jesus morreu. E crer. Precisamos que vocês entendam e que vocês creiam que Jesus Cristo, ele ressuscitou, né? E ele é um ser eterno, é um ser divino, que Jesus Cristo, ele é uma divindade. Tá? Então nós precisamos entender. Obviamente não conseguiremos nos aprofundar tanto em cada tópico, mas nós vamos dar uma breve pincelada aqui e esperamos que vocês consigam absorver e entender um pouco mais sobre o nosso bom Deus. O nosso texto de destaque, ele se encontra em João no capítulo 1,
versículo de número 15, e diz o seguinte: João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Veja só, gente, como este texto lido de forma superficial, ele de repente não traz muita informação para você. Mas vamos tentar pensar um pouco no contexto, né? Vamos tentar pensar um pouco no contexto. Uma grande lição que João ele nos deixa, né? A primeira lição, talvez, que possamos aprender nesta aula, é que Jesus Cristo, ele é mais importante do que João Batista. Se Jesus Cristo é mais importante que João Batista ele está reconhecendo, olha, este é mais importante do que eu. A primeira lição que nós temos que colocar em prática, que precisamos entender, é que Jesus Cristo é mais importante, Jesus Cristo é prioridade. Não é? Jesus Cristo deve ser a prioridade na minha vida. E João disse, olha, bem antes de eu nascer, ele já existia. Olha só como são ricas essas palavras. Não é? Então, adolescentes, estudar sobre Jesus Cristo, além de nos trazer para mais próximo de Deus, ele faz com que nos enriquecermos, né, com conhecimento sobre a grandeza de Deus, Pai, e do seu Filho, Jesus Cristo. No capítulo 17, verso 3 de João, vai dizer o seguinte: e a vida eterna é essa, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então, Deus envia Jesus Cristo para o mundo. E Jesus, ele é tão importante que ele marca o mundo de uma vez por todas. Nós não conseguimos pensar no mundo sem Deus, não conseguimos pensar no mundo sem Jesus Cristo. E nós cristãos entendemos a importância do Senhor Jesus Cristo de tal forma, que ele é aquele que nos resgata. Jesus Cristo é aquele que faz com que o véu do templo, nós falaremos isso lá na frente, que antes impedia o nosso contato direto com Deus, ele seja rasgado, fazendo com que nós tivéssemos novamente a oportunidade de poder falar diretamente com Deus, né? Então Jesus Cristo nos aproxima de Deus. E mesmo para aqueles que se dizem não crentes, aqueles chamados, né, que se chamam de ateu, mesmo para esses, né, eu coloco até essa figura de um relógio do lado, Cristo no meio e o relógio do outro, que vai dizer o seguinte: olha, até mesmo os ateus devem conviver com o fato de que a divisão do tempo, né, no Ocidente, ele se dá de antes de Cristo e depois de Cristo. Então, por mais ateu que a pessoa possa dizer que a história, ela marca a presença do Senhor Jesus. Mas então, quem é Jesus de Nazaré? Quem é esse ser? Quem é essa pessoa? Quem é essa divindade? Então, uma breve história, todos nós conhecemos, mas é importante porque sabemos que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas não conhecem. Jesus
é nascido de uma virgem. Ah, mas como assim? Jesus Cristo, ele vem para cumprir uma promessa feita por Deus em Gênesis, quando o homem peca. Então o homem peca, estava destituído, estava afastado de Deus. Então, quando Deus ele entrega a sentença, né, pelo pecado do homem, pelo homem ter desobedecido, né, as suas ordenanças, pelo homem ter desobedecido aquilo que Deus havia dito que não deveria ter feito ou que não deveria fazer, né? Então Deus ele traz uma consequência, né? O homem ele paga pelos seus atos, a terra paga pelos seus atos, né? A mulher paga pelos seus atos e a serpente paga pelos seus atos. Então isso, né, nós vamos ver que a mulher ela passaria a ter dor de parto. O homem passaria a trabalhar para poder tirar o seu sustento. A terra passaria a produzir espinhos. E a serpente ela passaria a se arrastar. Então, Deus ele diz, olha o seguinte, que da semente desta mulher, Satanás havia feito o que fez para poder destruir esta comunhão que existia entre Deus e o homem no jardim. Mas Deus pega e diz o seguinte, olha, você pode ter feito o que fez, viu Satanás, viu serpente, mas vai acontecer algo. Da semente da mulher nascerá um, que você vai ferir o calcanhar dele. Mas este que você vai ferir o calcanhar, este vai pisar a sua cabeça. Então há uma promessa de Deus para o nascimento de alguém que seria um redentor, que justificaria o homem perante Deus e que faria com que o homem se aproximasse novamente de Deus. Então agora nós encontramos Maria e José, um casal que estavam prometidos para casamento, mas Maria ainda não havia se deitado com José. Maria ainda não havia tido relações sexuais com José. Maria era uma virgem. E Maria e José estavam morando na cidade de Nazaré. Agora, vamos tentar pensar, né? Vamos pensar um pouco. Chega o anjo até Maria, Maria virgem, e o anjo, ele diz o seguinte para Maria, Maria, você vai conceber e darás à luz a um filho, e a este filho você lhe dará o nome de Jesus. Acontece um grande reboliço naquela família. Maria, ela precisa conversar com José. José, a princípio, ele fica chateado, ele fica angustiado, mas o anjo chega para conversar com José e diz, olha, isso é obra de Deus. Né? Então, nós precisamos compreender que Maria é uma mulher importantíssima na história bíblica, na história cristã. Por quê? Porque ela é mãe de Jesus Cristo. Agora, uma outra questão que vem. Se Maria e José, eles estavam na cidade de Nazaré, por que Jesus, então, ele nasce em Belém da Judéia? Vamos tentar explicar isso para vocês um pouquinho. Trouxe aqui um mapa, não sei se vai conseguir, né, se vocês vão conseguir ver. Mas nós temos aqui um mapa, e neste mapa nós vamos ver
alguns lugares, tá? Nós temos aqui o Mar Morto, Tiberíades, aqui em cima, e nós temos aqui a região de Jerusalém, Jericó, temos aqui Nazaré, né? Então, nós vemos que Jesus, que Maria e José, eles estavam morando, eles estavam em Nazaré. E agora, por que eles fazem uma viagem, né, tão grande, tão longa, apesar de hoje isso ser equivalente aí a 145 quilômetros, tá? Entre Nazaré e Belém, que foi aonde Jesus Cristo nasceu. Isso de encaminhada, né? Ainda mais na situação que estava Maria, grávida, já próxima a dar à luz. Como é que acontece, né? Como que eles fazem um trajeto tão longo? O porquê que eles fazem um trajeto tão longo? E nós vamos entender então que existia um governador de Roma por nome de César Augusto. E esse governador, ele quis saber a quantidade de habitantes ou de pessoas que haviam em todo o Império Romano. Aí nós vamos ver em Lucas, no capítulo de número 2, versículos de 1 a 4, o seguinte: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E aí o versículo subsequente vai dizer o seguinte: e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, então onde ele estava, tá? E ele foi até a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Então ele vem até Belém. Tá? Por que ele vem até Belém? Porque para se alistar, ele precisaria se alistar na cidade onde ele nasceu, aonde a sua família estava. E aqui nós vamos entender que ele veio porque a família era da casa da família, né? Porque ele era da casa da família de Davi. Então, aqui era a sua residência. Aqui estava, né, o lugar que ele nasceu, onde ele deveria vir se alistar. Então ele tem que sair de Nazaré e vem, né, a caminho de 145 quilômetros, mais ou menos, para chegar até a sua cidade de Belém, onde Jesus Cristo ele nasce. Tá? Jesus, ele nasce, ele tem a sua infância, ele cresce, ele se desenvolve. Tá? E o que nós começamos a perceber o que nós percebemos, né, e trazemos para vocês, é que Jesus Cristo ele tinha um objetivo. E um dos objetivos de Jesus era revelar o Deus Pai. João, no capítulo 17, verso 26, diz o seguinte: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, olha só, gente. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Quem é que está dizendo isso? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está falando: olha, Deus Pai, eu fiz com que os homens da terra conhecessem o seu nome. E lhes farei conhecer ainda mais. Para quê? Para que o amor com que me tens amado, ou seja, o amor com que Deus amou a Jesus Cristo, esse amor também esteja em nós aqui, nós cristãos, neles, né?
Jesus Cristo falando, olha, o amor esteja neles. E eu neles esteja. Então em nós está o amor de Deus. E em nós também está Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então, Jesus ele transmite esse conhecimento e ele o transmite de duas maneiras. Vamos ver quais são essas maneiras. Primeiro, a maneira que Jesus transmite o conhecimento sobre Deus, ou seja, revelando Deus ao mundo, ele o faz por meio da sua própria vida. Por isso que nós, como cristãos, né, nós devemos viver uma vida e uma vida de santidade para que as pessoas que olhem para as nossas vidas consigam ver Deus nas nossas vidas. Nós sabemos, adolescente, que por vezes vocês têm vergonha de pregar a palavra de Deus, que talvez seja difícil para vocês, né? A timidez não deixa, quem sabe é algo que você tem até orado pedindo a Deus para que lhe dê graça, lhe ajude, mas você não consegue. Mas o que nós sempre falamos, filhos, se você não consegue abrir a sua boca para dizer que Jesus Cristo ama, que Jesus Cristo ama aquele pecador, que Jesus Cristo quer mudar a vida dele, que Jesus Cristo quer transformar a vida dele, então viva uma vida de santidade, busque ser santo, busque santificar na presença de Deus, para que as pessoas olhem para você e eles possam ver em você a luz de Cristo brilhando. E que através da sua vida as pessoas possam se sentir né? Possam sentir a presença de Deus e ver que realmente em você, você é diferente daqueles que andam pelo mundo. A segunda maneira é por meio de seus ensinamentos. Então Jesus Cristo, ele instruía, ele ensinava, ele passava o conhecimento que ele tinha. E por sinal, nós veremos logo mais à frente, que era um menino muito sábio, um homem muito sábio, e não só um homem muito sábio, desde a sua meninice, Jesus Cristo tinha uma sabedoria ímpar, mas porque ele buscava o conhecimento. Nós encontramos diversas declarações que nos mostram que Jesus revelou a Deus aos discípulos por intermédio da sua vida. João no capítulo 12, versículo 45, tá, vai dizer o seguinte: e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Olha Jesus Cristo dizendo, quem me vê, vê o Pai. João no capítulo 14, verso 10, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, olha só, mas o Pai que está em mim é quem faz estas obras. Olha, adolescente, é Jesus Cristo mostrando através da sua vida, dizendo como o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, olha, olhe para mim, veja se eu tenho desagradado a Deus. Eu sou exemplo para que vocês sigam. Em outras palavras, Paulo está dizendo dessa forma. Olhe para mim, faça o que eu faço. Tem muitas pessoas que dizem, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas o apóstolo Paulo estava diferente, ele estava dizendo, olha para mim, pode olhar para mim. E aquilo que eu estou fazendo com a certeza de que eu faço a obra de Deus e eu a faço bem, então olhem para mim. E Jesus Cristo da mesma forma, olha, quem vê ou quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Que maravilhoso, adolescentes. Jesus Cristo, ele vive, mas nós podemos imaginar, de repente, que Jesus Cristo viveu uma vida maravilhosa, não é?
E a imagem que eu trago para ilustrar isso é exatamente desta planta, né? Nascendo, brotando em meio a um asfalto aí, a um piso que não tem terra, basicamente. Mas era a única brecha que ela tinha para crescer. Talvez você possa pensar, olha, Jesus era poderoso, Jesus era isso, Jesus era aquilo outro, e a vida de Jesus foi mil maravilhas. Não, Jesus Cristo, ele veio de uma família muito simples, muito humilde. Jesus Cristo, ele nasce num estábulo, junto de boi, junto de ovelhas. Jesus Cristo não tinha luxo. O seu pai era carpinteiro, Jesus Cristo aprende o ofício da carpintaria. Todos os anos, o pai de Jesus, eles iam até Jerusalém para a festa da Páscoa. E aí, olha só que interessante, com 12 anos, numa dessas idas para Jerusalém, José e Maria acabam se descuidando. Jesus, com 12 anos, dá uma desgrudadinha ali dos seus pais e desaparece. E aí nós vamos ver que os pais de Jesus, eles participam da festa da Páscoa e depois eles voltam. E quando eles estão voltando, eles percebem que Jesus não estava. E aí nós vamos ver que 3 dias depois, procurando Jesus, Jesus então é encontrado no templo. E ele sentado ali com aqueles mestres, com aqueles doutores da lei. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele discorria, ele falava, e aqueles homens perguntavam e ele falava, e ele perguntava, os homens falavam, né? Então havia uma troca de diálogo ali muito grande, e todos ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. Então Jesus Cristo, ele era um menino, né? E ele foi um menino que procurou se desenvolver em todas as áreas. Jesus Cristo brincava, sim, Jesus Cristo brincava, mas Jesus Cristo também trabalhava, também ajudava os seus pais. Jesus Cristo, ele veio para ser um exemplo, e ele foi um exemplo como criança, como bebê, ele foi um exemplo como, né, uma criança pequena, ele foi um exemplo como um adolescente, ele foi um exemplo como jovem, e ele continuou como um exemplo na sua vida adulta. Para correr um pouco aqui com a nossa aula, com 30 anos, já adulto, Jesus Cristo, então, ele inicia o seu ministério terreno. Quando Jesus Cristo efetivamente começa a pregar com mais ênfase, quando Jesus Cristo ele é batizado por João Batista, né? Quando naquele batismo de Jesus nós podemos ver de forma muito evidente a presença das 3 pessoas da Trindade. Olha, é por isso que nós acreditamos, adolescente, porque enquanto João Batista batizava Jesus Cristo, né, a Bíblia diz que desce do céu, que ouve-se do céu uma voz dizendo: este é meu filho amado em quem eu comprazo. Então, Deus dizendo muito claramente para aqueles que estavam ali, para que todos pudessem ouvir: este é o filho amado em quem eu comprazo, em quem eu me alegro. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, na sua vida terrena, ele consola os corações entristecidos e quebrantados e amargurados. Jesus, ele veio para pregar o amor, para viver o amor, para ensinar o amor. Ele pregou a liberdade para quem estava preso, mas era uma prisão comum? Não, não é uma prisão comum, é a prisão que nós vemos hoje nos dias a dia.
né, no nosso dia a dia. São pessoas que estavam presas nos vícios, são pessoas que estavam escravos de outras pessoas, são pessoas de todas as sortes de injustiças que lhes eram cometidas, mas Jesus Cristo ele vem e ele vem para libertar, para trazer leveza, para trazer pureza, para trazer alegria. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Mas, em meio a tudo aquilo que estava passando, mataram Jesus. A morte de Jesus abalou muitos. A morte de Jesus, apesar de perseguido por fazer o bem, o nosso Senhor, ele sabia da sua missão redentora. E a sua missão era morrer por mim e por você, adolescente. Por mim e por você que me ouve neste dia. Jesus Cristo, ele entrega a sua vida, ele vem, ele nasce, ele se esvazia de si mesmo. Ele deixa o seu trono de glória e ele se faz homem, ele se faz criança, ele nasce, ele cresce, ele passa por todas as dificuldades que hoje nós passamos, adolescentes. Sim, ele passa por tudo isso para dizer para nós que é possível vencer. Como homem é possível vencer. E apesar de tudo aquilo, porque quando Jesus Cristo começa a desenvolver seu ministério terreno, que as pessoas começam a seguir Jesus, que as pessoas começam a se encantar por Jesus, que as pessoas começam a dizer que ele era o rei que viria, que libertaria o povo de Israel de todo aquele jugo, de toda aquela opressão. Mas eles não entendiam. Eles pensavam que essa libertação que estava prometida para Israel seria uma libertação apenas, né, de um rei que viria e que regeria com poder e que montaria ali um exército excepcional e que acabaria com os inimigos de Israel. Não, Jesus Cristo ele veio, mas ele não veio só para os de Israel. Ele veio para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele entende, ele sabe que é preciso ele morrer para salvar a nossa vida. E aí vem uma pergunta. Você tem consciência, adolescente, do significado da morte de Jesus Cristo para aqueles que se chamam a Igreja de Cristo, ou seja, por você. Você é a Igreja de Cristo, eu sou a Igreja de Cristo. Será que a gente tem consciência do significado da morte de Jesus Cristo? Oh, coisa linda! Será que você consegue compreender que é através desta cruz onde Jesus Cristo foi crucificado, que eu posso ter vida, que eu posso ter leveza, porque mesmo que eu sofro no presente século, eu tenho a garantia de olhar para os céus e saber que Jesus Cristo está de braços abertos, pronto para me receber. Ter a consciência de que a morte de Jesus Cristo significa que ele abriu para nós uma possibilidade que Satanás tentou fechar e dia após dia ele continua tentando. Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida. Adolescentes. Ele morre, mas ele ressuscita. Numa tarde de sexta-feira, o céu que estava azul,
Jesus Cristo e uma festa daqueles que se diziam vitoriosos porque haviam acabado com Jesus Cristo. Agora está crucificado entre dois ladrões salteadores, mas sobre a cruz de Jesus havia uma placa, Rex Ideoro, que era Jesus Nazareno, Rex Ideoro, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas não era só o rei dos judeus, era o nosso rei que estava sendo crucificado ali. O mundo comemorava, mas o céu que estava azul, adolescente. Os pássaros que cantavam, agora já não cantam mais. Uma tristeza toma conta dos pássaros, toma conta do céu que fica negro, que fica sem vida. A chuva cai. E aquele dia que estava alegre é um dia só de tristeza. Com a morte de Jesus, muitos começam a seguir os seus próprios caminhos. Veja o caso dos discípulos que estavam indo em caminhos de Emaús. E eles comentavam entre si, olha, acabou a nossa esperança, acabou a nossa alegria. Esse que nós depositamos a nossa fé, que depositou a nossa esperança, foi morto, e agora? Mas no domingo pela manhã, no terceiro dia, quando Maria chega até aquele túmulo, a pedra do túmulo não estava no lugar que estava. O túmulo estava aberto. E no lugar onde estava enrolado o corpo de Jesus, só restava o tecido, porque Jesus Cristo não estava lá, porque ele ressuscitou. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, adolescente. É nesse Jesus Cristo que nós cremos. É nesse Jesus Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E o mundo pôde contemplar. Eles podem entender quem era que eles tinham pendurado naquele madeiro. Oh, adolescente, nós deveríamos responder para aqueles que nos perguntam o motivo da nossa fé. Olha, eu acredito porque um dia um homem, uma divindade, um Deus, ele se transforma em homem e ele vem para poder redimir-me dos meus pecados, para perdoar os meus pecados. Ele se entrega, ele morre por minha causa, porque eu que deveria estar ali. Mas ele morre para me dar vida. E é por isso que eu sirvo a esse Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. João capítulo 1, verso 34 até o 49. Nós vamos ver aqui, a gente extrai uma parte desse texto. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Então ele está afirmando, o Senhor é o Rei de Israel. E quando a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ela não quer dizer que ele foi concebido como nós fomos concebidos pelos nossos pais. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas Jesus Cristo não nasceu de Deus como
Deus, né? Como nós nascemos dos nossos pais. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, porque ele é a manifestação divina em forma de ser humano. João, no capítulo 1, versos 1, 14, diz que no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é que Jesus Cristo é nascido de Deus, mas é através de Deus que Jesus Cristo vem ao mundo para que nós pudéssemos dar a vida. E aí eu trago algumas questões. Quantos adjetivos podemos atribuir à pessoa de Jesus? Olha lá. Jesus, Rei dos Reis. Jesus, Senhor dos Senhores. Maravilhoso. Conselheiro. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Este é o nosso Jesus, adolescentes. Trago aqui para vocês também algumas naturezas e títulos. Então, quanto à sua divindade, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor. E ele é o Todo-Poderoso. Quanto à sua humanidade, Jesus de Nazaré, filho de José, filho de Davi, filho do homem, filho do carpinteiro. E quanto ao seu ofício, Jesus é um sacerdote que se oferece como um sacrifício vivo e eterno, único. Quando se cometia um pecado no Antigo Testamento, ou você não cometia, mas não sabia que tinha cometido algum erro, né, contra Deus, então você periodicamente oferecia um sacrifício. Um animal era imolado, era morto, um animal que não possuía mancha, um animal que não possuía defeito, deveria ser entregue para Deus em remissão aos vossos pecados, para que aquele cheiro daquele animal, né, quando fosse subindo, chegasse até Deus e Deus pudesse receber aquilo e perdoar aqueles pecados. Mas Jesus Cristo, ele se entrega como ovelha para o matadouro. Então Jesus Cristo, o sacerdote eterno, Jesus Cristo exerceu o ofício de profeta e Jesus Cristo exerce o, aleluia, ofício de rei, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para finalizar, adolescentes, na lição dessa semana, estudamos quem foi a pessoa de Jesus de Nazaré. Pela fé, cremos que ele foi um ser humano completo, que nasceu, que cresceu, que desenvolveu em graça e conhecimento diante de Deus, e não só de Deus, diante dos homens. Em tudo, o nosso Senhor, ele foi tentado, mas sem nenhum pecado. Pela mesma fé, cremos que Jesus Cristo, ele é Deus, o Filho enviado pelo Pai. O Deus encarnado em forma de ser humano, ressuscitou ao terceiro dia e hoje encontra-se à destra de Deus Pai. Após ressuscitar, Jesus Cristo apareceu aos apóstolos e aos demais discípulos. Ficou mais 40
ficou mais 40 dias juntamente com eles, ensinando acerca do reino de Deus. Jesus de Nazaré é homem. Jesus Cristo é Deus. Quando Deus criou todas as coisas, o Filho estava lá. Que Jesus seja o centro da sua vida, o centro da nossa vida. Cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos e que um dia retornará para arrebatar a sua igreja. Por isso, adolescentes, tenham esperança, vivam nessa esperança. Imite a Jesus, fale de Jesus e viva com Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de todos vocês. Um grande abraço, que tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe.